Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sabatina do Grupo Hoje de Comunicação. Eu sou Leonardo Brito Lima e estamos ao vivo pela página do Facebook Mogi Hoje e também pelo nosso canal do YouTube, o Hoje Diário TV. A íntegra dessa transmissão estará disponível posteriormente no Instagram também, @Mogi Hoje. Essa semana, sabatinaremos os candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Mogi das Cruzes e Suzano. Confira a agenda completa no nosso portal de notícias, o hojediario.com. Como temos explicado durante as últimas semanas, a sabatina terá até 40 minutos. Uma pergunta será sorteada entre os temas educação, mobilidade, saúde e segurança e, ao final, o candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Contamos novamente com a participação de Neuza Freitas, jornalista e sócia fundadora do Grupo Hoje de Comunicação. Boa noite, Neuza. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. É uma satisfação para nós do Grupo Hoje de Comunicação estar promovendo essa sabatina com os candidatos a prefeito e a prefeita de Mogi das Cruzes. É uma oportunidade essencial para que os candidatos apresentem as suas propostas de maneira clara e objetiva. Seja muito bem-vindo, candidato. Uma ótima tarde. O Leonardo não errou, ele costuma ser à noite esse bate-papo, eu fiz um esforço tremendo para o Grupo Hoje. Eu, ao contrário dos meus concorrentes, eu faço questão de participar de todas as entrevistas, todas as sabatinas, todos os debates, que isso é fundamental para a democracia. E eu tenho uma entrevista também que já estava marcada há alguns meses, eu não ia conseguir no horário que tinha que ser boa noite, por isso uma ótima tarde aqui, é todo o Grupo Hoje. A Neuza, o Léo, todo mundo que está presente aqui que vocês não estão vendo no vídeo. E é sempre uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem em todo o Alto Tietê. O prazer é nosso, candidato. E agradeço por corrigir meu erro, inclusive. Como estávamos falando, hoje é segunda-feira, 23 de setembro, são 17h37. Faltam 13 dias para as eleições, Leonardo. O nosso convidado da vez é Rodrigo Valverde, do PT. Ele tem 46 anos e é advogado. Foi vereador de Mogi das Cruzes entre 2016 e 2020 e também foi candidato a prefeito em 2020, recebendo 33.509 votos. Foi candidato a deputado estadual também em 2022 e atualmente é novamente candidato a prefeito de Mogi das Cruzes pelo PT. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, candidato. Para começarmos essa entrevista, eu vou pedir para que você retire uma das perguntas surpresa aqui da nossa urna. Vamos lá. Será a partir dela que iniciaremos a contagem do nosso cronômetro, que estará aqui à minha direita. O primeiro tema é mobilidade. E a pergunta começa: o trânsito de Mogi das Cruzes é alvo de muitas críticas de seus moradores. Caso eleito, quais medidas imediatas você tomará para melhorar a mobilidade da cidade? Perfeito. Infelizmente, imediato não vai dar. Nós vamos ter que corrigir a incompetência histórica de quem sempre nos governou e principalmente quem nos governa. Mas nós já vamos para ontem começar o término do anel viário, a perimetral, que hoje começa lá no Rodeio, corta toda a Volta Fria, corta todo o distrito de Brás Cubas e termina na Mogi Bertioga. Nós vamos fazer um viaduto por cima da Mogi Bertioga, cortar toda a Vila da Prata, que já existe uma via, nós vamos alargar e pavimentar. Vamos ou fazer uma rotatória ou mais um viaduto, dependendo do financiamento, por cima da Mogi Salesópolis. Vamos fazer uma ponte por cima do rio Tietê e terminar ali na Castelo Branco, em César de Souza, emendando novamente na Mogi Guararema. Tudo isso vai tirar 20%, 25% do trânsito da região central. Mas, paralelo a tudo isso, nós vamos investir muito em transporte público. Vamos ter o corredor leste-oeste de Jundiapeba César de Souza, com ônibus expresso, elétrico, com Wi-Fi e com ar-condicionado. Um transporte público eficiente também elimina muito o trânsito. E vamos fazer uma ciclovia de Jundiapeba até César de Souza e um terminal de ônibus em cada distrito da cidade, sendo Brás Cubas, Jundiapeba e César no mesmo porte dos dois ali da região central, e mini terminais nos demais distritos, com ônibus expressos até o centro. Tudo isso vai resolver muito, tanto o trânsito quanto o transporte público da cidade, sem contar tarifa zero para as pessoas que recebem Bolsa Família, seguro-desemprego, quem tiver 60 anos de idade e pessoas com deficiência que necessite de um acompanhante, o acompanhante também não pagará. Candidato, você falou várias medidas aí que você pretende tomar. Infelizmente,
vai demorar um pouquinho, Claro, mas não vai ser imediato, como foi a sua pergunta. Exatamente, são construções, principalmente algumas ambiciosas, inclusive em questão de demora, a gente sabe que a construção dessas obras demora, mas eu queria saber, principalmente, questão de como financiar todas essas obras, principalmente essas grandes obras de mobilidade que você citou isso. E eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes do corredor verde, o leste-oeste, que você citou também na sua resposta. Perfeito. Inclui, por favor, também o corredor. Por favor. Joia. Estamos curiosos. Infelizmente, desde 2012 já tinha uma grana liberada no cofre da prefeitura e a incompetência de Bertaioli, Marcos Melo e Caio Cunha, que somam-se 12 anos, não terminaram esse corredor. Vai sobrar para mim consertar tudo isso aí. Então, a Avenida das Orquídeas, mais a perimetral e a instalação dos terminais Jundiapeba, Brás Cubas e César de Souza, esse ônibus que vai sair de Jundiapeba, ele vai ter uma parada em Brás Cubas, a maioria da demanda vai ser no centro. As pessoas que pegarem em Brás Cubas vão descer no centro. Quem quiser ir até César, que vai ser uma demanda muito menor, também vai ter 3 paradas no máximo. Mas a maioria das pessoas, quem é de Jundiapeba, vai ter 2 paradas, obrigatoriamente em Brás Cubas e no centro. E a maioria das pessoas, tanto de César quanto de Brás Cubas, vai ser um ônibus expresso, percorrendo essa região que ainda não tem trânsito intenso, como o lado de cada linha do trem. E esse corredor vai ser muito eficiente para a gente diminuir o trânsito também da região central. Bom, com relação à renovação da frota, o senhor disse que vai fazer toda ela e também vai incluir ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi. É justamente isso. Dentro do seu planejamento, aí que você mesmo já falou que não será tão rápido assim, estará ainda dentro do primeiro mandato? Como será isso? A gente um dia vai caminhar para os 100% da frota. Mas a gente espera que nos 4 anos, pelo menos metade da frota seja ônibus elétrico com ar-condicionado e um Wi-Fi eficiente. Eu fui o vereador que conquistei o Wi-Fi para os munícipes, só que eles ficaram bravos comigo porque colocaram um Wi-Fi lá que mal e mal você mexe no Zap. Então a gente vai pedir essa contrapartida das empresas, vamos conversar muito sobre os contratos, vamos cobrar muito essas planilhas que sempre eu questionei enquanto vereador, consegui algumas vitórias na justiça. Tenho certeza que a gente consegue entregar muito mais do que é entregue hoje. Um transporte público eficiente pelo preço que a população paga. Um outro ponto bastante interessante com relação ao seu plano de governo é a integração tarifária entre o transporte municipal e a CTPM. Eu gostaria de saber como que o senhor vai trabalhar com isso para beneficiar os passageiros. Se o governador fosse bonzinho com o Mogi, e eu estou disposto a ter uma boa conversa com ele, a gente poderia ter esse metrô na nossa cidade, de Jundiapeba a César de Souza. Não precisava nem dos corredores expressos se o governador fosse bonzinho com o Mogi. Porque se a gente fizesse uma integração dos ônibus com os trens da CPTM, a gente poderia fazer as pessoas pegarem o trem em Jundiapeba e descer em César de Souza, com paradas em Brás Cubas e no centro. Isso tudo facilitaria até a economia dos ônibus. E a gente poderia destinar os ônibus dos distritos para as estações de trem. Mas eu não posso prometer isso porque precisamos de um convênio com o governo do estado. E a gente sabe que eles não costumam ser muito sensíveis com o Mogi, haja visto os 3 pedágios, o fechamento do Hospital Luzia. E mesmo assim eles se dão bem, porque nas urnas eles sempre vencem em Mogi. Infelizmente, falta essa consciência para os mogianos votarem em alguém que tivesse essa sensibilidade de integrar o transporte público com a CPTM. Eu tenho certeza que pela demanda daria muito lucro, tanto para um quanto para outro. Sim, no caso da CPTM, sim, seria bastante importante. Agora, mais um outro ponto que o senhor falou em relação a ser bom ou não com Mogi das Cruzes. Independente disso, sabemos que o senhor é do PT. Haverá, da sua parte, iniciativa de diálogo com o governador do estado? Sem dúvida. Se o governador do estado for um parceiro de Mogi das Cruzes, ainda que o PT fique chateado comigo, eu vou pedir para a imprensa toda, da total liberdade. Vamos divulgar todas as ações positivas que o governador fizer em Mogi, realizar. Vamos colocar o governador em contato direto com a população. Isso será meritório, porque quem ajuda, quem melhora a vida das pessoas, merece com que as pessoas fiquem sabendo dessas ações. Agora, os prefeitos de Mogi costumam ser bonzinhos, porque o governador fecha o Luzia de Pinho Melo, o pronto-socorro,
Isso causou mortes de inúmeras pessoas. O governador nos presenteia com 3 pedágios, sucateia a nossa educação, sucateia a nossa saúde, sucateia a nossa segurança pública. O efetivo da PM hoje é metade de quando a cidade tinha metade da população. E mesmo assim os prefeitos de Mogi sempre apoiaram os governadores vencedores nas eleições. Candidato, você citou 2 pontos que eu ainda quero puxar. Um deles é sobre o PT. Você brincou do PT ficar chateado com você caso você mostre muito o governador. E há quem diga dentro de Mogi das Cruzes que o senhor ser candidato do PT pode limitar o seu potencial eleitoral na cidade. Sua decisão de evitar o uso da cor vermelha durante a campanha foi uma estratégia consciente para se desvincular um pouco da imagem do partido e atrair mais eleitores? Eu faço parte de uma coligação de 9 partidos políticos, o PT e mais 8. E quando acontece uma aliança desse porte, não é fácil você achar um consenso de cores, de marcas. O que eu consegui ali foi colocar a nossa estrelinha na letra V do Valverde, vermelha. Mas as cores foi um conjunto para contemplar todos os partidos, para contemplar a comunicação, e não partiu de mim não essa logomarca aí. Mas está sendo um sucesso, todo mundo está elogiando. E candidato, você citou, por exemplo, essa questão da relação dos prefeitos com o governo do estado, e você falou, por exemplo, sobre o fechamento do pronto-socorro do Luzia. E no seu plano de governo está o planejamento para construir um pronto-socorro municipal e também a abertura da maternidade. Eu queria que você falasse como você planeja garantir essas 2 obras, uma vez que, por exemplo, a maternidade foi algo que custou 37 milhões de reais para a prefeitura, além de seriam, segundo a prefeitura, o prefeito Caio Cunha, 6 milhões de reais por mês para mantê-lo funcionando. E não haveria demanda o suficiente para isso, hoje na cidade. Eu queria que você comentasse, inclusive, isso. Perguntem para as mães de Mogi se o prefeito está certo, se não nascem crianças em Mogi das Cruzes. E é um absurdo a gente investir 37 milhões numa maternidade e depois falar, não precisa da maternidade, gente, jogamos esse dinheiro no lixo. Eu fico pasmo com a incompetência do prefeito atual e com a incompetência dos prefeitos anteriores. E ao contrário deles, nós vamos colocar para funcionar o pronto-socorro imediatamente, nos primeiros 180 dias de governo. A Santa Casa nós vamos abrir até o final de 2025. Vamos implantar em cada distrito um equipamento de saúde 24 horas. Nos 4 anos vamos instalar mais uma UPA que é necessário. É importante uma UPA a cada 100 mil habitantes. Mogi está com 500 mil de habitantes e apenas 3 UPAs. Então já tem uma defasagem. Na região do Mogi Moderno, que é uma região muito densa, e a Neuza conhece bem lá, nós teremos uma UPA lá. E voltar a ter uma UBS em César de Souza, que é um absurdo, um dos maiores distritos da cidade, com uma região densa de pessoas, não ter uma UBS 24 horas. Isso sobrecarrega as demais UPAs. O próprio UBS do Jardim Universo, que é a única 24 horas hoje, totalmente colapsada. E como nós vamos custear isso, Leonardo, respondendo a sua pergunta? Já tem uma conversa muito boa com a Nézia Trindade. A importância de Mogi das Cruzes ser uma cidade polo numa região de 3 milhões de pessoas. Então, o governo do governo federal tem um compromisso de custear metade mensalmente das demandas de Mogi. E vamos conversar com o governador, que Mogi também é uma cidade polo que vai atender toda a região, já que ele fechou o pronto-socorro do Luzia, no mínimo nos ajude com 25% do custeio, e a gente entraria apenas com 25%, seria menos do que a gente investe hoje. Menos. Então, dando certo toda essa articulação, a gente vai oferecer muito mais do que estamos propondo no programa de governo. E caso o Lula desfaça esse compromisso, caso o Tarcísio não seja nem um pouco sensível com o Mogi das Cruzes, mesmo assim, nós teremos tudo com o nosso próprio orçamento do que estamos oferecendo no programa de governo. Claro que isso vai nos limitar muito mais, mas nós vamos cumprir porque está tudo dentro do nosso... o que nós propomos no nosso programa de governo está muito bom, está tudo com a nossa capacidade municipal. E a articulação junto a parlamentares, governo do estado e governo federal é o up que a gente vai além do que nós estamos propondo. Eu não tenho dúvida que será o melhor governo da história de Mogi, não por uma narrativa de campanha, mas por conhecer a cidade, saber as limitações que nos impediram no desenvolvimento ao longo da história, saber da inoperância e da subserviência de quem nos governou e conhecer os problemas como ninguém, como eu conheço. Bom, candidato, o programa Saúde na Palma da Mão é um dos destaques do seu plano, né, com o uso da telemedicina. Como será implementado e ampliado para alcançar todos os cidadãos? A primeira coisa é a gente conversar com
com as operadoras. É um absurdo uma cidade igual Mogi das Cruzes, uma cidade polo, repito, de uma região extremamente densa, da maior região em densidade do hemisfério sul do planeta. Sim. É um absurdo e é inaceitável ter pontos em Mogi das Cruzes que não tem internet. Então nós vamos conectar a cidade com os satélites. E as operadoras são parceiras e nós vamos oferecer toda a contrapartida necessária para as operadoras não nos falarem não. Caso as operadoras nos falem não, aí a gente vai colocar alguns pontos estratégicos nos distritos mais distantes. Os 4 distritos principais, Jundiapeba, César, Brás Cubas e o centro, não terão esse problema. E todo mundo que tiver acesso à internet, da palma da sua mão, vai conseguir agendar consultas, exames, ser atendido por um médico para casos de menor complexidade, verificar qual é o equipamento de saúde mais próximo, horário de funcionamento, tempo de atendimento, medicamento que está disponível. Tudo isso já existe em vários locais do planeta. A inoperância de quem nos governou ao longo da história e o atual é que absurdamente Mogi das Cruzes está fora dessa tecnologia tão fácil, tão acessível, que eu não consigo entender porque nunca foi implementado antes. Um outro ponto importante no seu plano de governo é o remédio em casa. Como é possível garantir o funcionamento eficiente e a logística para atender a cidade? Perfeito. Nós temos o serviço do CRAS, que são muito estratégicos, e nós vamos fazer buscas ativas, identificar as pessoas que tenham dificuldade de locomoção, e uma pessoa idosa, uma pessoa com alguma enfermidade que atrapalha a sua locomoção, nós vamos colocar no radar da prefeitura e oferecer esse serviço de levar o medicamento até a casa da pessoa. Isso diminui demais o sofrimento dessas pessoas e não custa muito caro para a prefeitura. Vai ser um serviço muito eficiente, muito econômico, pela proporção que ele vai oferecer em qualidade de vida para as pessoas. Candidato, falando ainda em saúde, um último ponto que eu queria tocar é que você fala no seu plano de governo sobre rever alguns contratos de organizações sociais dentro da saúde de Mogi das Cruzes. Queria que você falasse por que você tem esse desejo de rever esses contratos. Eu não queria ter esse desejo, viu, Léo? Só que, de forma inexplicável, a imprensa local não dá algumas notícias sobre Mogi das Cruzes, nem as imprensas tradicionais, e a gente tem que ver no Fantástico, na Jovem Pan, no G1, no UOL, várias matérias que o crime organizado está instalado em Mogi e as OS da saúde estão ali, né, no radar máximo da polícia, com inclusive lideranças ligadas ao crime organizado com fotografias, tanto com o atual prefeito quanto com o ex-prefeito, que a esposa é candidata agora. Se fosse eu do PT com uma foto dessa, vocês iam ver o escândalo que seria. Então, obrigatoriamente, eu, como tenho que ser um prefeito responsável, eu já imagino por que a gente gasta milhões com essas OSs. Não é pouco que a gente gasta em saúde, são 400 milhões de reais ano. Mais de 400 milhões, 480 milhões. E essas OSs não entregam para a sociedade um serviço. Não sei se tem médico suficiente, enfermeiro, etc. Nós somos obrigados a colocar uma lupa nesses contratos e exigir metas e resultados. Candidato, também falando sobre, agora entrando no assunto de segurança, você também fala sobre aumentar o efetivo da Guarda Municipal hoje dentro da cidade. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação do serviço da Guarda Municipal. E você acha que realmente há essa necessidade para, principalmente áreas mais vulneráveis? Hoje a Guarda conta com 313 agentes. 300 e quanto? 13. Nós somos bem modestos no nosso programa de governo, a gente está querendo aumentar esse efetivo para 400. Os prefeitos de Mogi não acompanharam que a cidade cresceu, para além da Serra do Itapetí existe Mogi das Cruzes, embora os prefeitos não consideram. Indo para o oceano também tem milhares de famílias na Serra do Mar, que também os nossos prefeitos não consideram. Por isso, nós pela primeira vez vamos usar a inteligência para colocar a Guarda Municipal, a tecnologia, a serviço da nossa todo o nosso território. São 713 quilômetros quadrados de território, é uma cidade muito grande, é a maior cidade da Grande São Paulo. E nós vamos dividir em 4 regiões. O centro será uma macro-região, Brás Cubas e a Novo Distrito de Itapetí, que é ao lado de lá da linha do trem, com Mogilar, Avenida Industrial, aquela região será uma outra região. César de Souza e toda a zona norte da cidade, e Jundiapeba e toda a zona sul da cidade. Cada uma dessas regiões terá uma central de operação integrada. Teremos 100 viaturas, 25 distribuídas em cada macro-região, e 400 agentes de segurança para a gente ter 100 agentes de segurança em cada macro-região.
Existem regiões mais densas, de população, mas com território menor, e existem territórios gigantescos, mas com uma densidade menor de pessoas. Por isso a importância da gente aumentar o efetivo das viaturas para a patrulha rural, patrulha ambiental, patrulha Maria da Penha, 1.000 câmeras por toda a cidade, e essa central, e um aplicativo também que chama Segurança na Palma da Mão, é exemplo da saúde. A mesma tecnologia para a saúde vai ser a da segurança. A pessoa, diante de uma ameaça, de um sinistro, de uma suspeita, ela aciona a central de operação integrada, que vai identificar a viatura, a câmera, o agente de segurança mais próximo, e tudo isso também conectado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que cada vez está o efetivo menor. Por isso que a gente é obrigado, respondendo a sua pergunta, a investir em segurança pública, porque o governador está empurrando para os prefeitos essa responsabilidade. E, candidato, você, em questão de prazo, você acha que tanto esse aplicativo quanto a gente sabe que a Guarda Civil é um pouco mais demorado, porque você tem que abrir concurso, tem todo esse processo, mas principalmente as câmeras de segurança. Então, as câmeras e o aplicativo. Isso dá para pensar nos primeiros 12 meses de mandato? Sim, sem dúvida. A gente quer, inclusive, aumentar o efetivo nos 12 meses. Nós queremos governar Mogi já em novembro, porque é possível, depois que você vence as eleições, já ir articulando com o governo de transição, junto com o atual legislativo, o que a gente precisa para a cidade já no ano que vem. Então é possível aprovar em dezembro um orçamento conectado com as nossas propostas. Nós vamos trabalhar muito para isso, tenho certeza que vai ser possível. E nós vamos equipar com viaturas e câmeras, provavelmente sem mexer no nosso orçamento municipal. Nós vamos trabalhar muito com dezenas de deputados, para eles ajudarem a cidade. Todos os deputados têm N recursos anuais, que eles não têm para onde investir, e se a gente apresentar um bom projeto e garantir um retorno eleitoral, eu tenho certeza que a gente consegue essa articulação. Então a gente pode comprar viaturas com emendas parlamentares, comprar as câmeras de monitoramento com emendas parlamentares, e aí o nosso orçamento seria ali para aumentar o nosso efetivo. Bom, falando um pouquinho sobre segurança ainda e políticas públicas para mulheres, o senhor mencionou uma ampliação na Patrulha Maria da Penha. Vamos dobrar. Como será garantido o atendimento eficaz a essas mulheres vítimas de violência doméstica na cidade? Neuza, eu tenho certeza que o prefeito atual, veja, a força do que eu estou falando, e quem é do ramo sabe disso. Eu tenho certeza que o prefeito atual e os prefeitos anteriores não têm noção do que necessita a Patrulha Maria da Penha. Nós temos mais de 600 casos mês que precisam ser acompanhados, sem contar os casos que não chegam ao conhecimento do poder público. Tem muitas mulheres que sofrem violência em silêncio, que nem o vizinho suspeita. Então nós precisamos ter uma busca ativa para identificar essas situações. É difícil, mas é possível. E os casos que chegam ao nosso conhecimento, a gente vai dobrar o número da Patrulha Maria da Penha, considerando o nosso território, e fazer um acompanhamento, ver se o agressor de fato está distante do que precisa, do que foi determinado pela delegacia da mulher, do que foi determinado judicialmente, e a gente vai acompanhar cada caso de uma maneira mais próxima e garantir para essas mulheres vítimas de violência qualificação profissional, conexão com o mercado de trabalho. Para elas, muitas mulheres topam sofrerem violência doméstica por conta de uma dependência econômica do agressor. E a gente vai querer a independência, a liberdade dessas mulheres. Vamos trabalhar muito seriamente nisso. É um compromisso não só do movimento de mulheres que me apoiam, mas um compromisso também pessoal, porque a gente não pode tolerar no século XXI as mulheres ainda estarem com a cabeça no século XVIII. Sim, e também tem um dado bastante alarmante na cidade de Mogi das Cruzes, é que os estupros aumentaram e subiram 53% nos últimos 63%. Anos. 63%. Como o senhor pretende ampliar esses recursos das delegacias da mulher e também o atendimento às vítimas? Porque, na verdade, tem a questão toda do acolhimento e tudo mais. Nós vamos ter a Casa da Mulher Mogiana, não vai ser nada robusto do orçamento, mas vai ser um gasto a mais que não está previsto no orçamento atual. Então, a gente já está no nosso radar aí a ampliação desse serviço. Agora, a Delegacia da Mulher, nós vamos ter que trabalhar muito junto ao governo do estado e falar da necessidade de Mogi das Cruzes ter uma Delegacia da Mulher 24 horas. Não dá para falar para o marido, só bate em mim em horário administrativo. No sábado, domingo e feriado você me poupa. Na madrugada você me poupa. Isso não existe. É inadmissível não ter Delegacia da Mulher 24 horas, inclusive numa cidade do porte de Mogi das Cruzes. Eu espero sensibilizar o governador. Nós temos alguns mecanismos para pressionar o governador, por exemplo,
A gente paga aluguel de vários prédios que prestam serviço de competência do governo do estado. Então nós podemos usar isso como trunfo para ter as contrapartidas que a gente necessita. E paralelo a tudo isso, você falou de estupro, infelizmente muitos casos são de menores, e nós precisamos qualificar, treinar os nossos professores, os nossos profissionais da educação para identificar quando uma criança está triste, quando uma criança não está rendendo, e conversar com essa criança, visitar a família. Às vezes, se a gente fizer um trabalho com muita habilidade, a criança acaba relatando o que está acontecendo em casa. Só um item ainda sobre políticas públicas para mulheres. O senhor propõe a criação da Cidade da Mulher como um centro de atendimento integral. Isso. Que tipo de serviços serão oferecidos? Como isso impactará? Alguns eu falei aqui, da qualificação profissional, do acolhimento em casos de violência que as pessoas estão sob ameaça, mas também na questão da saúde. São serviços especializados na saúde feminina. Que estariam dentro desse equipamento. Sim, vai ser uma casa transversal com várias secretarias, mas voltado exclusivamente para políticas públicas para a mulher. Candidato, você citou essa questão, por exemplo, do preparo aos profissionais da educação, por exemplo, e a gente sabe que no seu plano de governo tem uma questão de humanizar mais a educação de Mogi das Cruzes. A Guarda Municipal também, a saúde também. O serviço público como um todo. E eu gostaria que você falasse o que é essa questão da humanização, tanto do serviço público de uma forma geral, mas especialmente da educação. É só essa questão de você conseguir ter esse olhar especial ali para a criança? Uma coisa é o que a gente pretende, né? Sim. O mundo que a gente vive é o sistema capitalista. Então todo mundo é muito motivado a dinheiro. E a gente acaba a nossa felicidade rápido, porque a gente fala, se eu tivesse R$2.000 por mês eu seria feliz. Quando você tem, você fala, nossa, eu preciso de 4. E assim vai. Então, com o servidor público, eu vou querer fazer uma conscientização diferente. A importância para deles, na vida das pessoas, na vida da cidade. Quando a gente conscientiza um professor que ele vai entrar para a história da vida daquele aluno, eu, por exemplo, eu tenho até hoje, aos 46 anos de idade, lembranças de grandes professoras e alguns professores que eu tive na minha vida, a importância deles na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha relação com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Então, se o professor se conscientiza disso, e a gente oferece condições salubres para eles trabalharem, não ter uma sala de aula superlotada, ter direito a férias, ter menos jornada de trabalho, não precisar trabalhar em casa corrigindo prova. Se a gente oferecer condições, não necessariamente em dinheiro, em espécie, a gente humaniza esse servidor público e ele se conscientiza da importância dele para a vida das pessoas. E assim também com a Guarda Municipal, assim também com os profissionais da saúde. O profissional da saúde não pode estar estressado de jeito nenhum, o professor também não, mas os profissionais da saúde ainda mais. Porque até nós, quando tem alguém da nossa família que a gente ama, a gente não consegue ter a paciência que aquele nosso ente querido precisa. Imagina uma pessoa estranha. Então, se o servidor público da saúde saber dessa responsabilidade que ele tem, ele fica mais humano. Ele não trata a pessoa ali como uma obrigação que ele tem que fazer porque ele precisa pagar as contas no final do mês. As contas no final do mês com o salário dele é inevitável, ele necessita disso também. Mas ele esquecendo as contas, esquecendo o quanto que cai na conta dele, a importância dele para aquele ser humano que está dependente dele. E assim também a Guarda Municipal. Não precisa chegar escrachando o menino na periferia, ficar chutando o pé, como eu sofri isso com o atual candidato a vice do meu concorrente. Não precisa você tratar assim. Se precisar de energia para prender alguém que está fazendo algum ato de criminalidade, você usa de energia. Mas se é só uma suspeita, se você está desconfiando que tem um menino 11 horas da noite conversando na calçada com outro, você não precisa chegar escrachando. Você pode chegar com toda a humanização possível e fazer um serviço sério, identificar se tem droga, se eles estão ali para cometer algum delito, sem precisar escrachar, sem precisar desrespeitar o ser humano. Então, essa minha vontade, eu quero levar para todos os 8.000 servidores. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou trabalhar muito para isso. Candidato, falando também ainda na questão de educação, recentemente, aqui nós do Hoje Diário, fizemos uma matéria mostrando que as notas do IDEB nos anos iniciais de Mogi das Cruzes caíram de 6,9 para 6,3, segundo dados de 2019 e 2021. Nos anos finais do ensino fundamental também houve queda de 6 para 5,8.
De que forma você pretende trabalhar para que a cidade de Mogi das Cruzes alcance melhores resultados caso seja eleito? Inclusive, os dados de 2023 também apontaram 6,3. Sim, sempre foi ruim. Ao contrário do que falaram para você, que a educação de Mogi era uma maravilha, sempre foi péssima e esse prefeito conseguiu piorar. E eu não posso só criticar isso, eu preciso ter elementos fortes para resolver esse problema. Nós vamos resolver. A primeira situação é garantir que todas as crianças estejam matriculadas em algum equipamento de educação. Isso é questão de honra para a gente realizar no primeiro ano. E o segundo critério é a gente fazer essas crianças aprenderem. Como nós vamos fazer isso? Respondendo a sua pergunta objetivamente, Léo. Nós vamos trabalhar para que cada sala de aula tenha no máximo 25 alunos. Nós vamos trabalhar toda a motivação do professor que eu relatei na pergunta anterior e vamos ter um profissional de apoio para auxiliar esse professor caso tenha um aluno ou alguns alunos não acompanhando o ritmo dos demais. E cada escola de Mogi terá um coordenador pedagógico. O diretor vai apagar os incêndios que aparecem, vai administrar a escola, tratar da relação com os funcionários, com os pais dos alunos, com os alunos. Mas o coordenador pedagógico só vai ter uma função: aferir o quanto essas crianças estão aprendendo. Vai acabar esse período vergonhoso da nossa história, que os alunos da nossa rede pública em Mogi das Cruzes, com 11 anos de idade, metade não sabem fazer conta, 1/3 não sabe ler e escrever. É por isso que os nossos trabalhadores em Mogi recebem R$1.000 abaixo da média do Estado. Então, investindo na educação com essas ações assertivas e muito didáticas que eu falei aqui, nós vamos resolver esse problema. Nossa nota vai melhorar no INDEB e nós vamos ser uma referência nacional da educação, porque nós temos mais potencial, mais orçamento do que Sobral, que hoje é a líder em referência. Sim. Bom, com relação ainda à cultura e educação, o senhor propõe o programa Escola da Cultura. E também fala em cultura viva, implantar uma secretaria móvel. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós do que se trata. Eu falei aqui dos distritos de Mogi, que serão 12, hoje tem 11. E cada distrito tem a sua história, tem o seu ponto turístico, tem o seu atrativo turístico, tem a sua cultura, a sua história, a sua característica, a sua geração de emprego. E nós vamos fazer com que cada distrito tenha uma vida própria. E um fator fundamental para conscientizar a cidade disso é a gente criar um ponto cultural em cada distrito da cidade. Cada distrito da cidade vai ter uma festa anual, contando a sua história, a sua cultura gastronômica, a sua cultura econômica, aproveitar o seu ponto turístico. Todos os distritos terão atrações turísticas. Todos, sem exceção. No centro, a gente tem vários prédios de mais de 200 anos. Tem uma igreja lá que tem quase 400 anos. E temos diversas cachoeiras, etc. Cada distrito vai ter uma festa anual e nenhum vai conflitar no mesmo mês que outro. Então, nós teremos festa o ano todo. Isso vai fomentar muito a economia e quem vai organizar isso vai ser a Secretaria de Cultura. Mogi das Cruzes vai ficar mais conhecida na região, nós vamos atrair turistas para a cidade, isso vai melhorar muito a arrecadação, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fomentar o comércio daquele distrito e a cidade vai conhecer os seus distritos. Tem milhares de pessoas em Mogi que não sabem que mora num distrito. Pensa que mora num bairro de Mogi e não tem consciência que mora num determinado distrito. Por isso nós vamos ter os equipamentos de educação, os equipamentos de saúde, os equipamentos de segurança, os terminais de ônibus, todos com bicicletário. E tudo isso vai fazer com que cada distrito seja uma mini cidade. Tudo isso conectado com a nossa histórica Mogi das Cruzes. Bom, o senhor propõe também o PAC Mogiano, criar 30 mil empregos. Gostaria de saber só com o PAC, fora o resto. Só com o PAC. Quais setores serão priorizados nesse projeto para garantir empregos de qualidade e bem remunerados? Perfeito. O PAC Mogiano, ele vai ser uma junção de todas as obras urgentes e necessárias que nós precisamos fazer. Tem vários bairros em Mogi que não tem esgoto tratado, que não tem saneamento básico. Tem várias moradias que não estão regularizadas. Tem milhares de crianças fora da escola, precisamos construir mais escola. As pessoas estão demorando 12 horas para ser atendido do médico, precisamos construir a UPA, os equipamentos de saúde 24 horas nos bairros, o pronto-socorro, etc, etc. Falei que vou terminar o anel viário. Todas essas obras públicas, a gente vai fazer um pool que vai custar em 4 anos 2 bilhões de reais.
E quando você faz um investimento desse porte, todos os economistas concordam que você vai gerar diretamente na construção civil e todos os agregados cerca de 30 mil empregos. Paralelo a tudo isso, nós vamos ter o nosso parque tecnológico. É um absurdo também Mogi das Cruzes é uma cidade de polo e não ter um parque tecnológico, tendo a iniciativa privada, as universidades e o poder público trabalhando a ciência e tecnologia, trabalhando startups, pensando pesquisas de grande porte, para conversar com as indústrias e ver o que elas precisam se modernizar, quais máquinas precisam ser adquiridas, qual mão de obra precisa ser qualificada. Então o parque tecnológico vai aumentar muito o nosso potencial, inclusive qualificando o salário dos nossos trabalhadores. E a gente vai aproveitar os potenciais turísticos que eu falei, e a zeladoria da cidade tão importante, e a coleta seletiva dos resíduos sólidos, nós vamos criar cooperativas e frentes de trabalho. Tudo isso, anotem aí, em 4 anos somados ao PAC, vai gerar entre 30, 40 e eu sonho até com 50 mil empregos em 4 anos. Nós vamos revolucionar o potencial salarial dos nossos trabalhadores e vai parar esse negócio de mogiano sair lá do trem lotado tendo que trabalhar em outra cidade. Candidato, você citou, por exemplo, a questão de moradia. Hoje, Mogi das Cruzes tem um grande déficit habitacional no Alto Tietê. São, segundo uma estimativa recente da Prefeitura, 17.738 moradias, o déficit, né, no moradias. Faltam tudo isso de moradia para a cidade. Eu queria que você falasse quais serão suas principais propostas para enfrentar essa crise. Espetacular pergunta, Léo. Só eu tenho isso de todos os concorrentes, um programa específico para moradia em nível municipal. Mogi das Cruzes, como eu falei, é a maior cidade territorial da Grande São Paulo. E, enquanto vereador, eu fiz um projeto querendo o levantamento de todas as áreas, o que é área de risco, o que é área de preservação ambiental, o que é área rural, o que é área destinada à indústria, o que é área comercial, residencial, áreas ociosas. Com esse levantamento, a gente consegue destinar alguns milhares de metros quadrados para a construção de moradia popular. E vamos lá na CDHU com um projeto pronto, garantindo toda a infraestrutura e a área para a CDHU investir em moradias em nível estadual. Vamos lá no governo federal conversar com o presidente Lula e falar: Lula, o que você tiver de Minha Casa Minha Vida pode mandar para Mogi, está aqui, olha. Nós vamos garantir a infraestrutura, a escola mais perto, pontos de ônibus, etc. Pode investir em moradias lá que nós teremos. Isso por si só já vai gerar milhares de moradias. Agora vamos supor aqui, como eu falei para vocês, tudo que não depende exclusivamente do prefeito, também eu fiz a previsão. Vamos supor que o Lula fale não, já falou sim, mas vamos supor que ele mude de ideia. Vamos supor que o governador Tarcísio fala: olha, vou vender a CDHU, vou privatizar, como ele gosta de fazer, então não conta com uma moradia lá em Mogi. O que a prefeitura vai fazer? Nós vamos chamar a iniciativa privada, vamos conversar com os depósitos de material de construção e fazer pequenos financiamentos para moradias populares. A própria família vai pagar esse financiamento, a prefeitura vai garantir, vai ser a fiadora. Os depósitos de construções vão vender os materiais necessários para a construção civil e vamos trabalhar com uma cooperativa de mão de obra de trabalhadores da construção civil. Quem for uma família que tem algum pedreiro também, a gente aceita. Isso vai baratear ainda mais. Então a prefeitura vai entrar com o terreno, com a infraestrutura, com a legalização, com a fiança, e as famílias vão entrar de forma acessível com seu orçamento, pagando conforme a sua possibilidade. Em vez de pagar aluguel, ela vai pagar a construção da sua própria casa. Isso vai ser completamente inovador. Agora, o que eu considero mais eficaz no meu programa de governo, Léo, é que nós vamos levantar todos os imóveis irregulares da cidade, deve ser cerca de 40% de toda a cidade, e a gente vai regularizar. Aonde for área de risco, a gente vai estudar se é possível fazer alguma obra para sanar aquele risco. Aonde for uma área privada, nós vamos articular entre as famílias que estão ocupando e os proprietários da área para ver a possibilidade dessas famílias comprarem conforme as suas condições para essas famílias privadas. Aonde for área pública vai estar resolvido, a gente vai regularizar. Aonde for área de preservação ambiental, vamos conversar com a CETESB, com o Ministério Público, para ver qual compensação ambiental é possível para regularizar aquela situação. E assim, a gente vai resolver, a gente vai zerar esse déficit habitacional que você mencionou. Com relação à regularização, tem alguns pontos no seu plano de governo que são prioritários? Sim, eu sou advogado e ativista provavelmente de 80% dos movimentos de moradia da cidade.
E eu tenho já identificado, todos os bairros têm algum problema de habitação. A gente tem uma extensa área de preservação ambiental que já está toda ocupada em vários pontos. A gente tem a várzea do Rio Jundiaí também ocupada por milhares de pessoas. E nós precisamos fazer esse levantamento e conversar a compensação ambiental e o congelamento para que não haja mais desmatamento. E isso é sustentabilidade e também é dignidade para as famílias que vão ter a sua moradia regularizada e vai melhorar a arrecadação da cidade, porque a hora que está um imóvel regularizado, ela começa a pagar IPTU. E a gente vai oferecer as condições do saneamento básico, então a gente já economiza com a demanda da saúde. As crianças vão aprender melhor na escola. Então é tudo conectado. E isso não é sonho nem utopia, isso é planejamento e ação. E candidato, você citou, por exemplo, essas famílias que talvez vão receber dentro deste programa de moradia que você quer desenvolver, caso eleito. Eu queria que você falasse um pouco quais seriam os critérios de seleção para essas famílias beneficiadas. Seria inscrição no CAD único? Seria o fato da moradia delas não estar regularizada? Como vai ser? Além de áreas de risco, como você já citou. As pessoas que já estão morando no local, é cadastro. Simples, é ver quem que mora aqui. 4 pessoas nessa casa, nesse endereço. Vamos dar CEP para as pessoas. Milhares de mogianos não têm CEP. Você, sem um comprovante de endereço, você não consegue matricular seu filho na escola, você não consegue fazer um cartão de vacina, você não consegue fazer um currículo para arrumar emprego. Olha o que nós estamos falando da importância da regularização. Nós vamos fazer os moradores de Mogi se tornarem cidadãos. São milhares de pessoas que estão na informalidade. Então, as pessoas que já moram, que já ocupam, nós vamos regularizar e já está dado. Elas já estão ali, nós vamos apenas regularizar. E essa fila enorme de milhares de famílias que estão na Secretaria de Habitação, nós vamos fazer um diagnóstico, vamos atualizar, vamos auditar, ver se não tem família ali que não precisa estar ali, ver família que já foi contemplada, família que não mora mais aqui. Então esse número está muito defasado, eu tenho certeza que a gente precisa atualizar. E candidato, a gente estava conversando aqui em off, a gente falou sobre o orçamento da cidade, estávamos conversando sobre tudo isso. E uma coisa que você disse é que você pretende, até o final, caso você eleito, até o final do seu mandato, aumentar exponencialmente o orçamento da cidade. Como você faria isso? Seria só o impacto, por exemplo, do PAC mogiano? Quais seriam as outras medidas para impactar esse orçamento? A regularização fundiária aqui de milhares de casas é um ponto. A gente desenvolveu o Distrito do Taboão, pegar os proprietários da área que estão ociosas e falar, vocês vão querer vender? Vocês vão querer investir? Vocês vão querer ser sócio de quem quer investir? Ou vocês vão querer ser desapropriados? Eu tenho certeza que o Taboão vai ser uma outra área que vai atrair milhares de empresas para cá. Nós vamos qualificar os nossos jovens conforme o mercado fala, olha, a gente precisa de tal profissão. A prefeitura vai formar esses jovens e nós vamos colocar esses jovens no mercado de trabalho. Todos eles vão ter sua renda. Os jovens que não estão ainda encaixados no mercado de trabalho, mas estão fazendo algum curso na prefeitura, vão ganhar R$200 por mês cada um. Nós vamos aproveitar todos os pontos turísticos, conforme eu falei. Nós vamos criar o nosso parque tecnológico. Nós vamos revitalizar o nosso centro. Tudo isso, nós vamos fomentar os comércios nos distritos. Tudo isso, eu não tenho dúvida que sem aumentar R$1 de imposto, nós vamos melhorar a arrecadação da cidade. Candidato, nosso tempo se esgotou. Vocês falam, hein? Eu vou abrir esse espaço para você fazer suas considerações finais, mas respondendo também uma pergunta. Por que a população de Mogi das Cruzes deveria escolher você, Rodrigo Valverde, como novo prefeito da cidade? Bom, agradeci muito essa oportunidade aqui. Infelizmente, eu vi como os prefeitos que nos governaram não estavam preparados, não tinham a vontade e o desejo de transformar Mogi das Cruzes numa cidade de referência. Eu fui o único candidato de todos os 5 concorrentes, eu e mais 4, eu fui o único deles que fui em absolutamente todos os distritos, conversei com as diversas gerações, conversei com os diversos segmentos, conversei com mais de 2.000 pessoas que com certeza representam um conjunto de 500 mil de habitantes, conheço a cidade de Mogi na palma da minha mão, e eu sei cada problema, estudei muito a solução dentro da nossa realidade orçamentária, dentro do nosso potencial de articular com dezenas de deputados, com a nossa relação com o governo federal. Se eu fosse um mogiano e analisasse a vontade, o conhecimento e as propostas de todos os candidatos, eu não teria dúvida
eu votaria 13. Estou falando de mim mesmo, é ruim, mas todo o nosso coletivo que construiu esse projeto junto sabe da importância para a cidade da nossa vitória. Vai ser uma grande pena para a nossa história se a população de Mogi mais uma vez tiver preconceito e não querer apertar o 1, o 3 e confirmar no dia 6 de outubro. Candidato, agradeço muito a sua presença aqui, agradeço por compartilhar seu tempo, suas ideias e seus projetos para a cidade de Mogi das Cruzes. E agradeço também a você, Neuza, mais uma vez aqui estando com a gente. Obrigada por acompanhar a sabatina do Grupo Hoje de Comunicação. A cobertura completa está no nosso site, hojediario.com. Você pode assistir a esta e a outras entrevistas no nosso canal do YouTube, Hoje Diário TV, e também no Facebook e Instagram Hoje Hoje. Amanhã às 18 teremos a sabatina com o candidato a prefeito, Dr. Roberto Rodrigues. Te esperamos lá. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.